Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247. Bom dia, estou falando de São Paulo, ao vivo, nesta segunda-feira chuvosa em São Paulo, 28 de outubro de 2019. Está chegando o Natal. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Já estou com a Folha de São Paulo, com a visão paulista do Brasil e do mundo, e também com o Globo, a visão carioca do Brasil e do mundo, para contar para vocês o que está acontecendo e também, é claro, comentar o que está acontecendo. Ontem vocês ficaram bem informados com a TV Sounic, Salomão Cavalcante, Viva Argentina, Natália Brito, sobre o resultado das eleições, porque eu transmiti ao vivo, a partir das 9 da noite, quando começaram a chegar os primeiros resultados oficiais. A apuração foi muito rápida, em apenas 2 horas, entre as 9 e as 11 da noite, o resultado saiu totalizado, praticamente 48% a 41% foi a vitória do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, para desgosto do Bolsonaro. O candidato do Lula ganhou do seu candidato na Argentina. Bolsonaro apoiou Macri, falou para os argentinos não votarem na Cristina Kirchner, mas os argentinos desobedeceram Bolsonaro e votaram naquele que ele disse para não votar. Aliás, todos os personagens que o Bolsonaro está apoiando no mundo têm sido derrotados. Primeiro foi Matteo Salvini na Itália, que tentou dar um golpe para tomar o poder, não deu certo e saiu do governo. O segundo foi Netanyahu, Walter Kleber, que praticamente empatou as eleições com Benny Gantz, foi encarregado de formar o governo pelo presidente Rivlin, mas não conseguiu formar o governo, desistiu e caiu fora. Foi o segundo. Agora é a terceira vítima da maldição de Bolsonaro, Maurício Macri. Mas o Maurício Macri foi muito elegante na sua derrota, muito civilizado e muito democrata. Reconheceu a derrota tranquilamente, convidou Alberto Fernandes para um café da manhã. Agora eles devem estar tomando o café da manhã lá em Buenos Aires para dar início à transição. A posse do novo presidente será no dia 10 de dezembro. No Uruguai, a eleição foi para o segundo turno. Governista Daniel Martínez, de esquerda, e Lacalle Pou, de centro-direita, vão se enfrentar em novembro. Esse é o balanço de ontem. Natalina Aparecida Casarotto foi o primeiro de hoje. Peço que deem likes, peço que se inscrevam, peço que colaborem com o Superchat e com o projeto Catarse. Comprem o e-book A Última Batalha de Napoleão, que é uma peça de teatro baseada em noticiário do jornal de 1815, que mostraram tudo o que aconteceu na Batalha de Waterloo e depois da Batalha de Waterloo, com Napoleão, com Lord Wellington, com as tropas alemãs, a grande derrota, a derrota final de Napoleão Bonaparte, o maior museu de Napoleão Bonaparte fora da França, localiza-se em Cuba, por ordem de Fidel. Fidel era um grande admirador de Napoleão
e conhecia todas as batalhas, sabia descrever todas as batalhas de Napoleão em detalhes. Isso foi contado pela Alessandra, que, casada com o embaixador francês em Cuba, participou de um jantar na embaixada, um jantar de Natal, jantar de Ano Novo, não de Natal, porque em Cuba não tem Natal. Jantar de Ano Novo, Fidel Castro passou o jantar inteiro, que durou a madrugada inteira, contando as batalhas de Napoleão. Leiam A Última Batalha de Napoleão, minha única peça de teatro. E atenção, atenção, enquanto chega o meu café, quer dizer, primeiro tem que chegar o garçom, né? Para chegar o café, e o garçom não chega. Vestiu uma casaca laranja e um chinelão. Tirou foto no Alvorada e foi pro Japão. Mandou preparar a marmita com miojo e arroz. E sorria quando Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Depois apareceu o cheque para a primeira dama. E uma nova rachadinha agravou o drama. Mandou preparar a marmita com miojo e arroz. E fugia quando o povo dizia: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Parece que o Queiroz está soltando essas gravações por conta própria. Parece que ele virou desafeto do Bolsonaro. Vejam essa notícia na Folha de São Paulo. Ministério Público tem cometa para enterrar na gente, afirma Queiroz. Em áudios obtidos pela Folha. Agora são áudios obtidos pela Folha e não pelo Globo. E não é Vaza Jato. Em áudios obtidos pela Folha, Fabrício Queiroz afirma considerar que a investigação do Ministério Público do Rio contra eles pode gerar um problema do tamanho de um cometa. Nas gravações, o policial aposentado se diz abandonado e aponta falhas na condução do governo. Parece que o Queiroz virou desafeto do Bolsonaro. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Passo o domingo tweetando, segunda-feira de novo. Assim você tá tirando sarro do povo. Pega o seu passaporte, é uma boa opção, se você gosta do norte. Vai lá então, vai lá morar com Trump, vai lá caçar colavão. Essa não é sua praia, não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão, volta mais não. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Passo o domingo tweetando, segunda-feira de novo. Assim você tá tirando sarro do povo. Pega o seu passaporte, é uma boa opção, se você gosta do norte. Vai lá então. Vai lá morar com o Trump, vai lá caçar colavão. Essa não é sua praia, não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão, volta mais não. E não é que ele foi pro Japão, só que foi pra China e agora está nos países árabes. Alala, mas que calor, passamos perto do Palácio da Alvorada. Oi? Opa, claro, bom dia. Essas minhas amigas, lá eu falei pra você,
amiga do Ceará, que adoram você. Opa, Ceará, muito prazer. Bom dia. Bom dia, bom dia, muito prazer. Pessoalmente, que Opa, muito prazer. Bom dia, muito prazer, muito obrigado. Puxa vida, muito obrigado pela visita. Vocês são de que cidade? Fortaleza? Fortaleza mesmo. Que bom. Vocês estão visitando São Paulo? Férias? Férias, viagem assim, é? É só ela que trabalha, Ah, já estou numa boa, já ganharam a vida, agora é só passear. Que beleza, que bom, né? Você permite a gente tirar uma foto dela? Oh, claro, imagina, uma honra, claro. Sempre. Sempre ao vivo, pode entrar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, pode entrar. Estou aqui começando o programa, pode. Vamos lá. Podem vir todas. Vamos. Que bom. Que bom. Hugo. Ah. Salve Fortaleza! Muito obrigado a vocês. Eu estou muito feliz. Obrigado a vocês. Querendo conversar, tomem seu café. Querendo conversar aqui, podem conversar, contar suas histórias, viu? Obrigado. Estou aqui à disposição. Muito obrigado a vocês. Hoje você esteve lá no Comitê do Landris, na Paulista. Ah, vocês estiveram lá. Beleza. Que bom. Hugo, vê aquela média clara. Média clara e com manteiga fria. Pão com manteiga frio e ó como está essa mesa. Mesa manca. A gente está com tem umas mesas que estão quebradas. A mesa está manca. Ela vai Não me importa se a mula é manca, o que eu quero é rosetar. Não me importa se a mesa é manca. É isso aí. Melhorou, beleza. Beleza. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Passo o domingo tuitando, segunda-feira de novo. Assim você tá tirando sarro do povo. Pega o seu passaporte, é uma boa opção. Se você gosta do norte, vai lá então. Vai lá morar com o Trump, vai lá caçar com o Lavão. Essa não é sua praia, não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão, volta mais não. Bruno Covas, olha aqui, eleição de prefeito ano que vem, tem um complicador, Bruno Covas internado. Bruno Covas tem tumor no trato digestivo, aponta exame. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, 39 anos, seria submetido a uma laparoscopia, procedimento que coleta material para biópsia. Um tromboembolismo pulmonar, coágulo no pulmão também foi diagnosticado. Quer dizer, ele foi fazer um exame e ficou internado. Não há previsão de alta. Eventual afastamento de Covas, quem assumiu a prefeitura por 30 dias é o presidente da Câmara, Eduardo Tuma. Não dá para prever fim do vazamento de óleo, diz IBAMA. A coordenadora de emergências do IBAMA, Fernanda Pirillo, avalia que o desastre é inédito no mundo. Como a chegada do óleo às praias é recorrente, suspeita-se que o vazamento seja intermitente. Então não foi o navio que vazou, é alguma coisa que está vazando e continua vazando. Que horror! Trump anuncia a morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi.
morreu em uma operação na Síria, anunciou o presidente Donald Trump. Bagdade foi perseguido em um túnel. Ao se ver acuado por militares, acionou um colete de explosivos, matando-se e a seus 3 filhos. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Passo o domingo tweetando, pois não, pode colocar aqui, muito obrigado. Um pouquinho de leite, tá? Se achar que ela tá... Não, tá tranquilo, tá ótimo. Fica à vontade. Muito bom, muito obrigado. Agora eu vou tomar o meu café. Vocês me dão licença. Tim Almeida, nas notícias das diárias de hotel da comitiva do Repare os Valores. Pois é, a comitiva do Bolsonaro, o Bolsonaro está gastando uma grana, aliás, está gastando 20 mil reais por dia. Esse é o cartão corporativo do Bolsonaro. Ele esteve no Japão e comprou uma motocicleta. Eu imagino quantos milhões está custando essa viagem de 12 dias, com uma enorme comitiva. É um escândalo atrás do outro. Quando o Bolsonaro está no Brasil, tem escândalo. Quando viaja, tem escândalo por causa da viagem. Agora, são 4 anos, né? Vocês viram, na Argentina aguentou 4 anos do Macri e ontem elegeu o anti-Macri, o anti-Bolsonaro, que é o Alberto Fernandes. E agora o Brasil tem que esperar também 4 anos. Os argentinos foram pacientes. Tem que esperar. São 4 anos agora. Ano que vem tem eleições para prefeito, oportunidade para derrotar Bolsonaro nas principais cidades brasileiras e depois esperar até 2022. Mas passa rápido, viu? Passa rápido, não há pressa. A democracia sim, são 4 anos. Se fosse parlamentarismo, dava para derrubar logo, mas os brasileiros preferem o presidencialismo, não é? Inclusive a esquerda brasileira prefere o presidencialismo. Eu nunca o militante de esquerda defender parlamentarismo. É muito raro, né? Parlamentarista para a esquerda é traidor, sei lá. A esquerda não gosta de... Então tem que aguentar. O presidencialismo é isso, de 4 em 4 anos. O parlamentarismo dá para trocar antes. Sem trauma. Claro que o presidencialismo tem impeachment. Muito sempre traumático, né? Quatro anos. Dá uns 1.400 dias. A Itália se livrou de Salvini, parlamentarismo. Tomara que um dia os brasileiros se toquem. O Brasil era parlamentarista no tempo de Dom Pedro. Era monarquia parlamentarista. E Deodoro da Fonseca podia ter proclamado a República parlamentarista, mas não. Fez a República presidencialista, foi o primeiro presidente e foi o primeiro ditador do Brasil, republicano. Durou 2 anos, teve que ir embora. Estado de sítio, censura, fez tudo, toda a receita autoritarista. Deodoro da Fonseca foi a primeira ditadura. O primeiro governo republicano foi a primeira ditadura. E a segunda foi o segundo, Floriano Peixoto. Assumindo o lugar dele também. Agiu como ditador,
foi expelido, foi expulso pelo povo. O presidencialismo é muito mais difícil. Tirar do poder um governo errado. Um governo que só faz mal ao Brasil, como esse. Esse é um governo que faz mal ao Brasil. Já vou começar a leitura dos jornais, os jornais estão aqui. Novas gravações do Queiroz, hein? Parece que é o Queiroz que está gravando para pressionar os Bolsonaro, chantageando o Bolsonaro. Mais um desafeto do Bolsonaro. Passo o domingo tweetando, segunda-feira de novo. Assim você tá tirando o carro do povo. Logo, logo vai sair o e-book das paródias do Soulnick. Segundo livro da biblioteca do Soulnick. Tem paródia de carnaval para cantar no próximo carnaval. Tem paródia de bossa nova para cantar a qualquer momento. Tem 30 paródias, as escolhidas do Soulnick. Daqui a pouco vou comentar os jornais, só mais um instantinho, vou acabar de tomar um café. A mesa barulhenta ali da frente está se retirando. Vamos ter sossego daqui a pouco. Abujanra, claro, conheci Antônio Abujanra.
grande diretor, grande ator, grande ser humano, grande piadista, um cara que era muito engraçado. Pronto. Vamos ao trabalho. Assombrando Bolsonaro. Vamos ver o que diz o Queiroz. Queiroz parece que virou desafeto dos Bolsonaro agora. Cadê? Passo domingo tweetando, segunda-feira de novo. Investigação é problema no tamanho de cometa, afirma Queiroz em áudio. Gravações da Folha mostram que ex-assessor de Flávio Bolsonaro deseja voltar a atuar no PSL. E quer blindar o presidente. Ele quer blindar o Bolsonaro. E o Bolsonaro quer que ele suma, né? Tudo que o Bolsonaro quer é que o Queiroz suma. Ex-assessor, matéria de Ana Luísa Albuquerque, Kátia Seabra e Ítalo Nogueira na Folha. Então, são áudios de WhatsApp obtidos pela Folha. Ele se diz abandonado e vê seu grupo político temeroso, quando poderia estar exercendo sua força política. A distância aponta falhas na condução do governo e considera que Bolsonaro deveria usar a estrutura policial contra aqueles que lhe causam dificuldades. Olha aqui, Queiroz virando conselheiro do governo, novo Olavo de Carvalho. Olha o trecho do áudio, são novos áudios do Queiroz, hein? É o que eu falo, o cara lá está hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí. Ver e tal, é só porrada. O MP tá com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Mas esse é o estilo do clã Bolsonaro. Tá com uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na gente. Não vi ninguém agir. É um áudio de julho deste ano. Não é possível determinar, diz a Folha, a quem ele se refere como protegido. Olha aqui, os áudios foram enviados por Queiroz a um interlocutor não identificado. Quer dizer, ele está mandando mensagem para o Bolsonaro. A fonte que repassou as gravações da reportagem pediu para não ter o nome revelado. Agora sim. Dá para entender a origem dessas gravações do Queiroz. Não é que alguém grampeou o Queiroz, não. Ele próprio gravou, mandou a mensagem por meio de um interlocutor para a imprensa. São avisos à família Bolsonaro. Queiroz revela tristeza com a situação dos aliados. Era para a gente ser a maior força, a gente. Está todo mundo temendo, todo mundo batendo cabeça. Os áudios mostram que Queiroz mantém planos para ajudar no diretório do PSL-RJ, comandado por Flávio. Resolvendo essa pica que está vindo na minha direção, se Deus quiser, vou resolver. Vamos ver se a gente assume esse partido. Eu e você de frente, lapidar essa porra. Esse é o Queiroz falando, não é o Bolsonaro. A linguagem é a mesma, né?
É linguagem de bandido, linguagem de miliciano. Mas dessa vez é o Queiroz falando. Torcendo para essa pica passar. Ele insiste na pica. Vamos ver no que vai dar isso aí, para voltar a trabalhar, que já estou agoniado. Estou agoniado de estar com esse problema todo aí, atrasando a minha vida e da minha família, a porra toda. Além de afirmar que está tudo bagunçado aqui no estado, Queiroz se oferece para a blindagem do presidente Bolsonaro, de quem é amigo. Aspas para o Queiroz. Politicamente eu só posso ir para o partido. Trabalha isso aí com o chefe aí. Passando essa ventania aí, ficamos eu e você de frente. A gente nunca vai trair o cara, ele sabe disso. E a gente blinda legal essa porra aí. Espertalhão não vai se criar com a gente. Esse é o Queiroz falando, com a mesma linguagem do Bolsonaro, uma linguagem baixa de semi-analfabeto, linguagem de bandido, né? Em outra gravação de março, ele afirmou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está esculachando, aspas, estão fazendo chacota do governo dele, ou seja, do governo Bolsonaro. Rodrigo Maia está esculachando, Rodrigo Maia. As declarações dele humilham o Jair. Jair tinha que dar uma porrada nesse filho da puta. Botar o Sérgio Moro para ir no calço dele. Tem P na bunda dele aí, antiga. Esse P deve ser pica também, ele só fala nisso, né? Tem pica. Dias antes, ele reclamou da superexposição do presidente nas redes sociais. Aspas. Tem que falar com ele para parar com esse lance de Twitter. Tá pegando mal pra caralho. Tá escrito aqui na folha, por isso que eu tô lendo pra vocês. Desculpe o palavrão. Queiroz também lamentou não poder mais atuar em razão das investigações. Aspas. Se eu não estou com esses problemas aí, cara, a gente não é de bobeira. Não ia ter que fazer muita coisa com eles lá em Brasília. Podia estar igual você andando. Dava para investigar, infiltrar, botar um Calunga no meio deles, entendeu? Para levantar tudo. Calunga é o quê? Um espião, talvez, né? Na quarta-feira, o jornal o Globo divulgou gravação em que Queiroz fala em distribuição de cargos no Congresso. Então, são os Queiroz tapes. Queiroz está distribuindo tapes para a Globo, para a Folha, mandando recados para Bolsonaro. Caso de servidora foi tratado com Bolsonaro, aponta áudio de Fabrício Queiroz. O presidente Bolsonaro comunicou a Fabrício Queiroz a intenção de demitir uma funcionária do gabinete de seu filho, Carlos. O objetivo é desvinculá-la da família. Segundo gravação obtida pela Folha, nela Queiroz comenta a situação de Cileide Barbosa Mendes, 43 anos, doméstica da família Bolsonaro, e laranja na empresa do ex-marido de Ana Cristina Vale. Ana, ex-mulher do presidente. Aspas. Na época, o Jair falou para mim que ele ia exonerar a Cileide, porque a reportagem estava indo direto lá na rua e para não vincular ela ao gabinete. Aí ele falou, vou ter que exonerar ela a si mesmo. Ele exonerou. E depois não arrumou nada para ela não. Ela continua na casa, em Bento Ribeiro, diz Queiroz em áudio gravado em março deste ano. Cileide morava na casa em Bento Ribeiro, zona norte do Rio.
onde até o ano passado funcionava o escritório político de Bolsonaro. A relação de Cileide com a família é antiga. Nos anos 90, era responsável pelos afazeres domésticos na casa da ex-mulher de Bolsonaro. É tudo em família. O clã Bolsonaro age em família. Cileide também foi laranja de Ivan Mendes, ex-marido de Ana Cristina, em empresas de telecomunicações até 2007. Mais uma laranja. Laranja e rachadinha. Então Queiroz agora está mandando recados para o Bolsonaro via gravações que ele distribui já distribuiu para o Globo e para a Folha. Então não são grampos, são gravações que Queiroz está distribuindo ele próprio. Aqui tem um artigo do meu colunista favorito da Folha, Celso Rocha de Barros, A Revolta Chilena. A onda de protestos no Chile foi uma surpresa. O país teve um desempenho econômico muito melhor do que o do resto do continente nas últimas décadas. É o país latino-americano com o sistema político mais parecido com o de democracias maduras. Só que não é parlamentarista, é isso que falta, né? A disputa política chilena se dá entre um partido de centro-esquerda e um de centro-direita, que disputam o centro. Mas talvez o exemplo do Chile seja importante justamente porque ele ia bem, comparado aos outros países latino-americanos. Em outros lugares há complicadores locais muito graves, como as acusações de fraude eleitoral na Bolívia, ou os escândalos da Odebrecht no Peru. Mas se até no Chile a crise chegou, talvez haja algo de errado com o modelo latino-americano, escreve Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford e servidor federal. O debate sobre o que é específico no modelo latino-americano é muito curto. Procure os rankings internacionais de qualquer coisa: riqueza, educação, saúde, meio ambiente, etc. E é muito claro em que a América Latina é muito diferente do mundo. Somos a região mais desigual do planeta. Mais desigual do que na África, mais desigual do que na Ásia, nos países árabes, mais desigual do que na Síria, será mais desigual na Arábia Saudita? Não sei. Veja o caso do Chile. Segundo o economista sérvio Branko Milanovic, um dos grandes especialistas mundiais em desigualdade, os 5% mais ricos do Chile têm renda semelhante aos 5% mais ricos da Alemanha, enquanto os 5% mais pobres têm a renda dos 5% mais pobres da Mongólia. Que horror! Em 2014, a soma das fortunas dos 12 bilionários chilenos era, segundo cálculos da revista Forbes, equivalente a 25% do PIB chileno, uma proporção ainda maior do que na Rússia dos oligarcas. Milanovic afirma que a desigualdade chilena chega a ser maior do que a proverbial alta desigualdade brasileira. Na verdade, depende da medida de desigualdade utilizada. O coeficiente de Gini dos dois países é altíssimo, mas o do Brasil é maior, 51,5 contra 50,5. E sim, é uma vergonha que tantos textos sobre desigualdade citem o Brasil como exemplo extremo.
Várias análises do caso chileno enfatizam o quanto reformas como a desastrada capitalização da Previdência devem ter criado precarização e despertado revolta. E há muita verdade nisso. Mas também é hora de nos perguntarmos se a desigualdade não é também um limite objetivo para a aplicação de políticas pró-mercado. Reformas sempre podem aumentar a desigualdade, e já começar com um nível muito perto do intolerável é difícil. Reformas podem ser mais fáceis partindo de baixa desigualdade. Se a adoção dos vouchers escolares na Suécia tivesse aumentado a desigualdade, ela provavelmente continuaria em níveis razoáveis. É sempre bom lembrar, o público britânico só aceitou o thatcherismo depois de décadas de políticas igualitárias do pós-guerra. A Estônia, laboratório de várias experiências econômicas liberais, começou como república soviética. Além disso, com alta desigualdade, o crescimento reduz a pobreza mais devagar. Se você é um político querendo votos dos pobres, a tentação de fazer uma barbeiragem para acelerar o crescimento pode ser maior. Portanto, se você é um Chicago Boy na América Latina, a tarefa é clara. Pegue essa bandeira vermelha e corra lá para baixar esse gine, ou nunca vão deixar você fazer seu trabalho. Amigos chilenos, um conselho: preservem os partidos que vocês têm. Vejam onde nós aqui fomos parar sem eles. Celso Rocha de Barros. Órgão de direção do PSL tem parentes de Luciano Bivar e candidatas laranja. Alala, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Alala, mas que calor. Viemos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar. Da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá. Bivar, meu bom Bivar, alala, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Alala, que escandalou. Viemos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar. Da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá. Bivar, meu bom Bivar. Matéria de Felipe Bastolder. O Diretório Nacional do PSL é tomado por aliados do principal dirigente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar, que incluem parentes, subordinados de suas empresas, ex-candidatas suspeitas no esquema de laranjas e até uma auxiliar de serviços gerais, contratada pela legenda. A Folha analisou a atual composição do órgão partidário informada à Justiça Eleitoral e detectou que 60% dos cerca de 100 membros são filiados ao partido em Pernambuco, estado de Bivar, e onde estavam concentradas as atividades da sigla antes da chegada de Bolsonaro para a disputa da eleição presidencial de 2018. A permanência prevista desses integrantes no órgão vai até
o fim de novembro, quando haverá eleições para presidente. É aí que o Bolsonaro quer tomar o controle do partido. Alala, oh, 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 que escândalo, oh, oh, oh. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bebiano tomavam laranjada. Alala, oh, 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 que escândalo, oh, oh, oh. Esquerda lifestyle, direita espiritualizada, Luiz Felipe Pondé. Esse não vale a pena ler. Esse não vale a pena ler, não. Luiz Felipe Pondé. Pérgamo informa: o governo Bolsonaro vai lançar uma campanha publicitária para mostrar obras e realizações. A campanha regional será feita pela agência NBS, que venceu a concorrência de 40 milhões de reais. Dinheiro jogado fora. Não adianta fazer campanha para um governo que não tem o que mostrar. A obra do governo é o que é? Queimada na Amazônia, é o óleo derramado no Nordeste. Essas são as obras do governo. O slogan será: aqui é São Paulo, aqui é Brasil, ou aqui é Rio, aqui é Brasil, e assim por diante, usando o nome de cada estado em que a mensagem será veiculada. Segunda instância: advogados que atuam nas ações para derrubar a prisão em segunda instância passaram a temer o voto do presidente Dias Toffoli. Eles começaram a debater a possibilidade de Toffoli insistir na proposta de que a pessoa poderia ser presa depois de condenada no STJ. Se a tese prevalecer, o ex-presidente Lula, por exemplo, não sai da prisão. Ministros garantistas do Supremo, no entanto, estão seguros de que Toffoli se alinhará sem condicionantes ao voto do relator, Marco Aurélio Mello, que derruba a segunda instância. Alala, oh, 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 que escândalo, oh, oh, oh. Passamos perto do Palácio da Alvorada, Jair e Bolsonaro tomavam laranjada. E agora o Globo, eleito na Argentina, faz post Lula livre e irrita o governo. Post de Fernandes homenageando Lula irritou o Planalto, que aguarda sinais do eleito sobre mais abertura no Mercosul. Fernando Gabeira escreve: Congresso deveria seguir o Flamengo. Em novo áudio, Queiroz reclama da falta de apoio. Então o Globo também tem esses áudios. Em uma conversa por áudio de junho deste ano via WhatsApp. Então o emissário do Queiroz distribuiu os áudios para o Globo e para a Folha. Fabrício Queiroz demonstrou preocupação com investigações do Ministério Público sobre rachadinha. Não vejo ninguém mover nada para me ajudar. Não vejo ninguém mover nada para me ajudar. Olha a charge do Chico. Onde estávamos mesmo? Quem votou o que mesmo? Esses ministros parecem pinguins, não parecem? Cristo já surtou, fechou os olhos para não ver mais nada. Este caos é só porque rejeitaram o PT. Bolsonaro militar, o Brasil vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um tempinho estaremos na corrupção. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Cláudio Alves.
Um samba enredo sobre a laranja. Compra laranja, 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 doutor, e ainda dou uma de quebra pro senhor. Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, está fazendo frio, porém se o cesto não voltar vazio, mãe arranja outro pra laranja, esse filho vai ter que apanhar. Comprar laranja, 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 doutor, e ainda dou uma de quebra pro senhor. Uma vez o Flamengo, escreve Fernando Gabeira, vou ler só um pouquinho, tá? Não se preocupem. Raramente escrevo sobre esporte. Lembro-me de ter escrito um artigo comparando o Flamengo e o Brasil. Dizia na época que ambos eram meio caóticos e não cumpriam a promessa de grandeza, apesar de todo o potencial. Pois bem, o Flamengo deu a volta por cima. O ensinamento dessa virada não deveria, creio eu, limitar-se a um aprendizado apenas no futebol. O Flamengo começou por ajustar suas finanças, o que lhe deu condições de montar uma infra melhor, investir em grandes nomes. A chegada do técnico Jorge Jesus foi resultado dessa capacidade de investir. Sua filosofia de trabalho acabou dando um sentido maior a todo o esforço. O futebol brasileiro parecia entediante perto do europeu, jogado com intensidade do princípio ao fim da partida. Jesus quer que o time siga atacando até o final, independentemente de estar vencendo com folga. Não era essa a atitude frequente. De um modo geral, os times faziam 1, 2 gols e tentavam administrar o resultado, ganhando tempo. Com isso, o espetáculo acabava antes do fim regulamentar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Ana Maria Machado, a grande escritora. Acuados e censurados. Estamos acuados pela assustadora dimensão do problema ambiental que nos agride de forma crescente, na sucessão de rompimento de barragens, incêndios nas matas e vazamento de óleo no mar. E mais o desastre da educação precária e do saneamento inexistente para mais da metade da população desse triste país. No meio disso, ainda temos a volta da censura, vinda de grupos sem qualquer intimidade com a fruição da arte, a quem têm sido negadas as oportunidades de ir a teatro, museus ou exposições, de saborear música boa, de se deliciar com livros e filmes que vão além da linguagem rasteira de slogans e palavras de ordem. Então, tem medo do mal que receiam se esconder em obras que acham estranhas, cujo sentido não dá para reduzir a apenas uma mensagem ou determinação a ser obedecida. Esse pavor absurdo os faz buscar a proteção de um pensamento único, em que tudo vem já pronto e mastigado, sem precisar passar pelo risco de uma reflexão própria. Em regimes autoritários, a censura se faz por vias institucionais, com vetos e proibições. Agora está sendo sutil. Finge não cortar a criação, mas corta as verbas, para que a pesquisa se faça, ou a arte chegue ao público, ou se exerce pelas redes sociais. Repressão freelancer e anônima, múltipla e mentirosa, sem qualquer limite. A nova ameaça aos criadores de hoje. Cacá Diegues também escreve As Praias a Perigo. O Brasil se encontra radicalmente dividido entre duas grandes formas antagônicas de pensar o país. De um lado, pseudo-conservadores que pretendem restaurar aqui um passado que nunca tivemos. De outro, pseudo-revolucionários projetam o nosso futuro para amanhã de manhã.
de preferência bem cedinho. Nada disso foi possível em nenhuma nação do mundo, de qualquer hemisfério. O caso do óleo nas praias do Nordeste nos coloca diante dessa polarização das duas alienações da realidade. Já se falou muito de um lado de inimigos externos que teriam provocado o desastre. Do outro, condena-se as autoridades incapazes de tomar providências. As duas reações são apenas culpabilizadoras, irresponsáveis quanto às consequências do acidente. Repetidas pelos alto-falantes da mídia e das redes sociais, elas eludem o ponto mais importante. É isso aí, Cacá Diegues, falando do problema do vazamento de óleo. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe quando vai parar. Voo solo, Lula contraria PT e quer candidaturas próprias a prefeito no ano que vem. Rio, Lula quer Benedita da Silva. Em São Paulo, quer Marta Suplicy. Marília Reis no Recife e Patrus Ananias para Belo Horizonte. Esses são os candidatos de Lula a prefeito, contrariando parte expressiva do PT, que defende priorizar a formação de uma frente de esquerda e ceder espaço a aliados. Lula quer que o partido lance candidaturas próprias a prefeito no ano que vem, à espera de decisões da justiça que podem tirá-lo da prisão. Lula começou a articular a estratégia do PT nas eleições municipais, além de tentar recuperar o espaço que o partido perdeu nos últimos anos. Lula quer transformar a disputa do ano que vem em um plebiscito sobre o governo Bolsonaro. É isso mesmo, é o que eu tenho dito aqui. A eleição do ano que vem é o plebiscito, é a primeira oportunidade que os brasileiros terão de derrotar Bolsonaro nas urnas. Apesar de tradicionalmente as campanhas municipais focarem nos problemas locais, o ex-presidente defende a nacionalização da disputa. Eu concordo inteiramente com Lula. A eleição do ano que vem não tem nada de municipal, é uma eleição nacional. Bolsonaro tem que ser derrotado nas principais capitais do país e nas grandes cidades que não sejam capitais. As orientações do ex-presidente são passadas em conversas com quem o visita. Hoje, os petistas não comandam nenhuma capital. Lula diz que a legenda tem de apostar em nomes próprios, em quantas cidades for possível, especialmente nas capitais. Alguns nomes já foram mencionados pelo ex-presidente, como as deputadas Benedita da Silva, no Rio, Marília Reis, no Recife, Patrus Ananias, em Belo Horizonte, e Marta Suplicy, em São Paulo. Concordo com Lula, está certíssimo. Tem que ser os candidatos mais fortes. Esses são fortes. Benedita da Silva, que já foi governadora, Marta Suplicy, que já foi prefeita. Muito bem. Ah, aqui está Queiroz com as suas gravações, Queiroz Tapes. Queiroz, não vejo ninguém mover nada para me ajudar. Olha aqui, o Queiroz precisando de ajuda. Aqui está Queiroz precisando de ajuda. Help! SOS Queiroz. SOS Queiroz.
Em novo áudio, ex-assessor de Flávio Bolsonaro demonstra preocupação com investigações do Ministério Público. Então, isso aqui é a mesma gravação que eu acabei de ler, mas aqui tem mais detalhes. O negócio da pica desse tamanho está aqui. A gravação na íntegra tem 43 segundos e foi obtida pelo Globo com uma fonte que pediu sigilo de sua identidade. Uma parte desse áudio foi revelada ontem pelo jornal Folha de São Paulo. No diálogo com o interlocutor não identificado, Queiroz faz uma comparação de seu caso com os rumos da investigação sobre Adélio Bispo. Antes de enviar o áudio, Queiroz manda uma mensagem para o mesmo interlocutor. Nela, diz acreditar que alguém contratou Adélio para o atentado, apesar da investigação da Polícia Federal ter concluído que ele agiu sozinho. Na sequência, no áudio ao qual o Globo teve acesso, Queiroz indica que deseja se empenhar para saber quem seria o eventual mandante de Adélio. Se eu não estou com esses problemas aí, a gente de bobeira não ia ter que fazer muita coisa. Com eles lá em Brasília, podia estar aí igual você aí, andando. Ia dar para investigar, infiltrar, botar um calunga no meio deles, entendeu? Para levantar tudo. A gente mesmo levantava essa parada aí. Em seguida, Queiroz reclama da falta de apoio. O cara lá, o Adélio, está hiperprotegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí. Vê, tal. É só porrada, cara. Na última quinta-feira, o Globo revelou um áudio via WhatsApp do início de junho, no qual Queiroz debate com o interlocutor a situação de cargos que podiam ser usados por aliados no Congresso. É aquele áudio famoso. Tem mais de 500 cargos e tal, e tal, e tal. Em outro áudio, divulgado ontem pela Folha de São Paulo, Queiroz fala que Jair Bolsonaro disse a ele que ia exonerar uma funcionária do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, que segundo o jornal seria fantasma. No áudio, Queiroz diz que o presidente falou da exoneração de Cileide Mendes. Aí entra o Queiroz. Na época, o Jair falou para mim que ele ia exonerar a Cileide, porque a reportagem estava indo direto lá na rua e para não vincular ela ao gabinete. Aí ele falou, vou ter que exonerar ela assim mesmo. Então é o Queiroz chantageando Bolsonaro. Júlio César Ribeiro, muito obrigado, Júlio César Ribeiro, pela sua colaboração. Marcos Nobre, cientista político, entrevistado por Bernardo Melo Franco. Bolsonaro é o primeiro a governar para só um terço. Por que Bolsonaro briga até com o próprio partido? Pergunta Bernardo Melo Franco. Responde o cientista político Marcos Nobre. Bolsonaro, na verdade, antecipou a corrida presidencial em 3 anos. A verdadeira eleição para ele é a de 2022. Agora ele precisa estar em campanha o tempo todo para transformar em algo orgânico, com substância, a confluência de fatores que o elegeu no ano passado. Seu primeiro mandato, portanto, é de destruição e enfrentamento das instituições. Pergunta Bernardo Melo Franco. O sistema aprendeu a lidar com o presidente? Responde Marcos Nobre. Bolsonaro surfou uma onda de descrédito institucional partilhada pela base mais fiel do seu eleitorado, que corresponde a 33% da população, segundo as pesquisas. Essa é a base que ele quer manter até 2022.
Ele se tornou o primeiro presidente que governa para só 1/3 do Brasil. O sistema político tenta entrar nos espaços que Bolsonaro deixa em aberto. E ele deixa porque são temas que não mobilizam tanto este terço. A Previdência é um ótimo exemplo disso. Se os espaços são ocupados e Bolsonaro ainda fatura com isso, melhor ainda para ele. Bolsonaro tem um objetivo eleitoral que não inclui agora conquistar a maioria. Isto exime Bolsonaro de governar de fato. Todo mundo reclama que não há articulação política, mas não é para ter, porque não é este o objetivo. Ele monitora a parte mais ativa de sua base e toma as decisões. Quando algo ataca seus interesses, como a questão da CPMF, ele recua. É possível que este se torne o novo normal da política brasileira? Pergunta Bernardo Melo Franco. Acho espantoso o sistema político estar disposto a correr um risco desse tamanho. Todo mundo acha que a estratégia do Bolsonaro é insustentável, que a economia não vai andar e por aí vai. E quem garante que ele perde em 2022? Se o Bolsonaro consegue a reeleição, aí ele tem margem para um governo verdadeiramente conservador ou autoritário. Qual é o papel que Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro exercem no projeto liderado pelo pai? A radicalização do governo passa o afastamento do Flávio por estar sob investigação. Ele é o filho com perfil mais próximo da política tradicional. Sua inutilização deu projeção ao Eduardo e a ideia de criar um movimento conservador no Brasil, inspirado nos Estados Unidos. Isso é uma estratégia de hegemonia com verniz de normalidade, mas é algo que não é normalizável, porque não existe comparação possível entre Trump e Bolsonaro. Trump nunca apoiou um regime ditatorial nos Estados Unidos, que simplesmente nunca existiu. Imagine um conservador americano insinuar o fechamento da Suprema Corte, como faz aqui com o STF. Pode haver uma impressão de que Bolsonaro está sendo contido pelas instituições, mas o que ocorre é uma autocontenção, já que ele só governa para 1/3. O próximo passo para ele é transformar esse terço em um movimento. As eleições de 2020 são uma etapa necessária neste projeto. Por isso, a ideia é assumir o comando do partido. As contradições do governo, por exemplo, no caso dos laranjas do PSL, podem desgastá-lo com seu eleitorado mais fiel? É de fato contraditório o discurso de Bolsonaro, mas ele não tem oposição real. A eleição dele como político antissistema trouxe a reboque um descrédito da própria ideia de oposição. Quem discorda dele é visto como sistema, ou seja, não tem credibilidade de saída. Há um impasse surgido pelo desenho das eleições de 2018. Diante da crise econômica e institucional que se vivia, as opções oferecidas foram manter as coisas como estavam ou quebrar tudo. O eleitorado resolveu quebrar tudo. Os militares perderam espaço no governo? Pergunta Bernardo Melo Franco. Os militares tentam fazer o governo funcionar, só que não são um partido. É muito difícil, portanto, dar uma unidade de políticas de saúde, econômicas, de educação e por aí vai. Este é o primeiro governo que não se obriga a ser coerente. O ministro Paulo Guedes pode se aliar ao Maia e brigar com ele na semana seguinte, como já ocorreu. É um governo feudalizado, com disputas por espaço.
o que faz com que não tenha uma cara, a não ser o fator antissistema. E isso dialoga justamente com o terço da população mais fiel ao Bolsonaro. Por isso, o primeiro mandato é pautado pelo enfrentamento institucional. Pergunta Bernardo Melo Franco: as milícias digitais para o governo são influentes nessa disputa de narrativas? Minha preocupação é que as pessoas pensem que a manutenção desses 33% do eleitorado se dá só com mentira, manipulação de pessoas. Claro que existem robôs, tem algo artificial, mas existe também uma mudança radical de fazer política. Bolsonaro se aproximou de pessoas conectadas no mundo digital, mas que se sentiam excluídas da política há muito tempo. Bolsonaro, o Steve Bannon, eles sabem operar nisso. As pessoas sentem, quando entram nessa corrente, que produzem efeitos reais, que estão sendo ouvidas pelo líder. É muito importante não subestimar a parte viva dessas redes. Importante e preocupante entrevista do cientista político Marcos Nobre. O primeiro governo Bolsonaro é de destruição. Ele governa para um terço, ele conta com esse terço para fazer um movimento rumo a 2022 a partir do ano que vem. Com 30% do eleitorado, ele pode se reeleger em 2022. Esse é o alerta do cientista político Marcos Nobre. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem ao primeiro programa da TV Sounic, no qual vocês ficaram sabendo que o Queiroz é que está espalhando os tapes, nos quais ele dá a entender que está sendo abandonado por Bolsonaro e se queixa disso. Ele está mandando recados para o Bolsonaro, dizendo que o Adélio está sendo mais protegido, por exemplo, do que ele. E ele se dispõe a investigar o caso do Adélio. Vejam só, essas fitas Queiroz está distribuindo para a Folha de São Paulo e para o Globo. Meus queridos amigos, muito obrigado a todos por assistirem ao primeiro programa de hoje. Vestiu uma casaca laranja e saiu por aí. Tirou foto no... Não. Vestiu uma casaca laranja, vestiu uma camisa laranja e um chinelão. Tirou foto no Alvorada e foi pro Japão. Mandou preparar a marmita com miojo e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Depois apareceu o cheque para a primeira dama e uma nova rachadinha agravou o drama. Mandou preparar a marmita com miojo e arroz e fugia enquanto o povo dizia: cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Muito obrigado a todos e até o próximo programa, logo mais à tarde. Tchau. E aí,